Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, cujo título é Jesus e seu Cristo. Na verdade, né, Rita, nós estamos aproveitando o lançamento do livro do Adolfo Marques dos Santos, né? Jesus, Cristo médium de Deus, né? Para aproveitarmos, né, e conversarmos um pouco a respeito dessa diferenciação entre Jesus e o Cristo, que não é uma coisa conhecida por muitos, né? Mas vamos, antes de começar, pedir para o pessoal dar o seu like, não é? Deixa lá um comentário também, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Dê seu like, visita nosso canal, né? E se inscreva também se ainda não for inscrito. E pede para um amigo seu se inscrever, que a gente está numa campanha de igreja para chegar a 1000 pessoas Isso aí vai chegar aos no nosso canal. Eu acho que a gente vai demorar 100 anos para chegar até lá, né? Cruzes, claro que não. Senão vai ser só na outra encarnação. Mas vamos lá então para o vídeo. Ok. Então, vamos lá. Cristo, né? Isso é um tópico bem polêmico, porque pouca gente fala, né, sobre essa diferença, não é Por que a isso? gente não fala primeiro de Jesus, não? Tá, podemos falar de Jesus. Eu acho que é interessante falar de Jesus. Aliás, nós tivemos essa semana uma oportunidade de ouvir um vídeo, de ver, né, um vídeo do Haroldo Dutra, que eu acho que é muito interessante. Porque sempre quando nós falamos em religião, vamos dizer assim, colocar dessa forma, né, nós tratamos a religião de uma forma muito particular, de uma forma muito pessoal. Não é verdade? Segregando, né? Segregando. Meu grupo, minha religião, meu minha grupo, igreja, meu Deus, meu Jesus. Né? A gente nunca fala nós. Sim, todos nós, a humanidade, né? É uma forma muito particular e, ao mesmo tempo, é uma forma, digamos, ainda infantil. Né? Porque se eu considero meu Deus, eu estou esquecendo que Deus é Deus de todo mundo. Que só existe se eu falo Deus, meu né? Jesus, eu estou esquecendo que Jesus é Jesus de todo. Afinal de contas, ele veio para ser um modelo guia de todos. Não é verdade? O engraçado é que, né, todos nós, né, nas nossas religiões, a gente fala, não, só existe um Deus, mas a gente só considera o nosso Deus, né, não o Deus de todos. Então isso é curioso, né? É uma coisa realmente meio infantil, né? E uma ideia de que a nossa religião é o caminho da humanidade. É o único caminho, né? Quando na verdade não é a nossa religião, já que o ensinamento não é no sentido de uma instituição organizada. E também Jesus nunca teve igreja, né? Sim. Ele nunca teve a minha igreja, o meu lugar, nunca teve isso. E a gente não pode esquecer que o ensinamento de Jesus é um ensinamento universalista, é um ensinamento cósmico, é um ensinamento para que nós possamos transcender a essas coisas do mundo material. Não tem a ver com uma igreja. Né? O Jesus do qual nós nos referimos, ele é o Jesus dos católicos, ele é o Jesus dos protestantes, ele é o Jesus dos umbandistas. Ele é até, mesmo que seja considerado de uma maneira diferente, o Jesus do islamismo. Ele é o Jesus, digamos, também, né, de quem é budista. Sim, porque quando você considera o Buda, e aí a gente vai entrar na questão do Cristo... Aí eu falaria mais no Cristo, nisso que você está comentando aí, eu já entraria mais como sendo o Cristo, né, de todos. Né? Mas todas as religiões que, digamos, né, que têm uma matriz cristã, independente da sua denominação, elas têm um Jesus. E é o mesmo Jesus. Não, tudo bem. As que se consideram cristãs nesse significado de cristianismo que nós vemos por aí, que não é mais, né, o nosso significado. Nós já falamos de uma forma diferente da questão do cristianismo. Inclusive, nesse vídeo que você comentou, o Haroldo também diz que nós precisamos renovar o cristianismo. E é isso que a gente fala o tempo todo aqui, né? A renovação do cristianismo. Agora, o que seria, né, essa renovação? Olha, a gente encontra essas histórias de Cristo e Jesus, essas diferenciações, tanto nos livros do Adolfo Marques, tanto no Mensagens do Astral, do Ramatiz, aí ele vem explicando assim detalhadamente. Mas você também, né, gostaria de falar sobre o Evangelho, não é isso? Que até no Evangelho também tem essa distinção. Sim, se nós procurarmos, no caso, em João, se não me engano, está no capítulo 11, versículo 15, João diz, né, que por ocasião da 7ª trombeta, né, está estabelecido o reino de nosso Senhor e seu Cristo.
Então, quer dizer, nós encontramos na própria Bíblia uma referência do Cristo e o que eu acho que é mais interessante é essa diferenciação entre a figura de Jesus e a figura do Cristo. Embora, de novo, nós sabemos que isso é um assunto polêmico na medida em que muitos grupos religiosos, né, eles confundem Jesus com Deus. Às vezes com Deus, falam que Jesus é o Cristo. Sim. E o que nós entendemos, e através dessas literaturas que eu já comentei aqui, é que Jesus é uma consciência e o Cristo outra. Cristo faz parte da hierarquia dos arcanjos em algumas religiões, ou engenheiros siderais, né? Tem várias denominações. Então, para essa categoria, né, esse estágio evolutivo aí do espírito, né, os arcanjos ou engenheiros siderais são realmente os que criam os mundos materiais. E Jesus, o Ramatiz é bem claro, quando há essa pergunta se Jesus é o Cristo, ele é bem claro em dizer que Jesus é um anjo, ele não é ainda um arcanjo, provavelmente no futuro próximo, né? Ele será também, né, um arcanjo, mas que ainda não é. Ele faz parte, né, da categoria dos anjos e os arcanjos estão ainda um pouco acima. Agora, ele é sim o governador da humanidade, né, da Terra. O governador espiritual é da Terra, da humanidade terrena. Entendeu? Então, há um pouco essa confusão, e você vê que não há uma coisa muito clara, porque uma hora fala-se de um jeito, outra hora fala-se de outro, e quando acontece isso é porque não há aquela certeza, né? Até o fato de se chamar de Jesus Cristo já alimenta essa confusão. Porque Cristo tem o sentido do ungido, não é isso? Tem também isso, ungido, né? Aquele que é o escolhido. Então, Jesus, o Cristo, seria Jesus o Cristo, Jesus o escolhido, Jesus o ungido. Mas Cristo tem também o sentido mais forte, cósmico, é o sentido do amor. O amor universal. Sim, porque, conforme Rita falou, se você for ler no Mensagens do Astral, o Ramatiz estabelece uma hierarquia, né, de Deus até chegar ao nosso Cristo planetário. Então ele dizia que essa hierarquia mais desenvolvida, que está mais próximo de Deus, seria representada pelo Cristo cósmico. Né? Então, se você teria o Cristo cósmico, por sua vez você teria os Cristos hemisféricos, depois você teria os Cristos galácticos, os Cristos constelatórios, os Cristos solares e, por último, você chegaria na figura do Cristo planetário. Mas, de qualquer maneira, como é que a coisa funciona? Deus pensa, os Cristos captam o pensamento de Deus e modelam as formas que vão está presente nos mundos materiais. Então, em toda a criação, você tem uma fagulha de Deus. Deus emana essa fagulha. Os Cristos captam essas fagulhas e modelam as mais diversas formas que vão constituir os mundos. Isso também está no Pietro Baldi, né? Essa questão dessa transformação do pensamento de Deus em matéria. E daí o que a gente tem? Então, toda emanação de vida que existe no planeta Terra, ela está intimamente ligada com o Cristo planetário, no nosso caso, do planeta Terra. Por isso é que todos são cristãos, não importa a religião, Islã, o que seja, porque se o Cristo planetário, ele é o criador desse planeta inteiro, então todos somos filhos do Cristo, né? Vamos dizer assim. Todos os grandes emissários espirituais são, de alguma forma, uma emanação do Cristo ou podem ter sido uma emanação do próprio Jesus. E a diferença, mas, a princípio, são todos ligados ao Cristo. E Jesus foi o que melhor representou o Cristo, melhor exemplificou, né? De todos que já vieram, Jesus foi assim, o mais perfeito de todos. Ele veio, talvez, né, com a missão de sintetizar. Porque quando Jesus veio, o Buda já tinha vindo. Mas eu acho que talvez também pelo nível, né, hierárquico, né, o Jesus está acima dos outros adventos que vieram, né, para passar a palavra do Cristo. E até em relação ao Velho Testamento, Jesus disse, olha, eu não vim, né, desfazer aquilo que alterar foi dito, a lei, né? Na lei, mas eu vim de repente no sentido de melhorar, de esclarecer, de atualizar e exemplificar aquilo que foi, né, escrito na lei. Até porque, como o próprio Adolfo também diz, e isso tem a ver com Paulo, né,
Quando se é criança, você precisa do alimento mais Pastoso, né? E na medida em que você vai crescendo, você pode ter o alimento sólido. E como é que a gente entende isso? A questão do alimento pastoso e do alimento sólido. Não, isso aí é a questão até do porquê que você, quando você começou a falar do Haroldo, que o Haroldo falou que nós somos infantis, né, espiritualmente falando, e é verdade, então, é nessa questão aí. Então, antes, né, um tempo atrás, nós ainda éramos muito, muito infantis espiritualmente. Hoje, ainda temos, né, vários ainda nesse estágio, mas já tem vários que já estão nesse nível um pouquinho mais adiantado, que já conseguem entender algo mais. Porque aí vem essa diferença. As religiões normalmente não alteram nada. E por que não alteram? Se tudo evolui, se tudo progride, se nós fazemos parte desse eterno vir a ser, então os conceitos também devem ser modificados. A questão de falarmos que somos ainda crianças, né, é nessa questão da gente ficar ainda repetindo uma coisa que já se modificou, já poderia ser diferente. Então, nós já temos condições de entender um pouquinho além. Claro que ainda não tudo, tem muita coisa que nós não sabemos, somos ignorantes, né, em muitas coisas do universo, mas já temos condição de um pouquinho mais. Então, essa pitada a mais é importante para que a gente realmente veja as coisas de uma forma diferente e amplie a nossa consciência em relação ao nosso Criador. E daí nós podemos dizer que Jesus, quando veio, ele já veio com essa missão no sentido de trazer novos esclarecimentos. Por quê? Porque aquela sociedade, embora ainda fosse uma sociedade primária, ela já estava preparada, digamos assim, para novos ensinamentos. E da mesma forma que antes de Jesus ir-se, vamos assim dizer, ele disse, olha, existe uma série de coisas que eu preciso dizer a vocês, mas que vocês ainda não estão, digamos, maduros o suficiente. Então, é preciso que eu vá para que o Paráclito ou o Espírito da Verdade venha e não precise falar com vocês por parábolas. O que Jesus estava dizendo? A humanidade vai precisar de mais tempo, no sentido de amadurecer, no sentido de ter uma melhor compreensão da realidade espiritual. Né? Então, quando a humanidade estiver preparada para isso, virá um novo ensinamento. Que não é necessariamente alguém encarnado, e é nisso que as pessoas se prendem muito. Sim, mas esse novo ensinamento, a gente pode dizer que foi a doutrina dos Espíritos. Isso, pois é, o conhecimento. Esclarecendo para a gente, principalmente esse contato ou essa ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Inclusive, também no Kardec vem essa explicação, né, desses outros seres mais avançados. É porque cada um usa uma nomenclatura diferente, né? Mas a gente encontra essa informação em vários livros do Chico Xavier também, né? O Evolução em Dois Mundos também vem com essa explicação dos Cristos planetários, constelatórios e todos eles. Então, existe essa hierarquia em várias literaturas, então, de peso, né? Literaturas que tem um peso. Então, eu acho que não é nada demais a gente falar nessas coisas, eu acho que é importante. Muitos talvez vão negar, vão dizer, vocês estão malucos, vocês estão falando umas bobagens aí, né? Muitos vão falar, mas o que a gente pode fazer? Isso que a gente está vendo é uma coisa muito lógica e faz muito sentido, pelo menos para a gente faz muito sentido e para muitos também por aí. Então, eu acho que assim, a gente deve estar sempre aberto a coisas novas. E tudo bem, mesmo que eu não aceite assim de primeiro, né? Eu posso parar para pensar, ficar com aquele negocinho lá na cabeça e vamos dar um tempo para ver como é que essa coisa, né, é realmente, ou vamos buscar para aprender um pouco mais em outras literaturas. Eu acho que isso é muito importante. Essa busca pelo conhecimento é o que faz a gente crescer. Não é? Porque quando a gente está buscando, às vezes, uma coisa, a gente acaba encontrando outra, né? E aí ali vai, e você vai ampliando o conhecimento, e aquilo vai ampliando a sua consciência a respeito do universo todo, né? Então, é muito bom, e faz bem para todos. Então, acreditando ou não, vale a pena buscar, pelo menos. E uma coisa que a gente não pode esquecer, Rita, de novo, nós estamos sempre evoluindo. Então, o ser humano, ele evolui nos mais diversos assuntos do conhecimento. Mas no sentido da religião, vamos colocar assim, nós estamos ali parados, estagnados, né? Com aquele conceito, sabe, que já não faz mais sentido.
Uma vez a gente estava conversando numa dos estudos que eu achei interessante quando o Adolfo falou, né, da ciência, que a ciência ela está sempre se movimentando, sempre acrescentando alguma coisa, porque vem com aquelas hipóteses, né, as teorias, e aí quando ela se concretiza, tudo bem, então isso aqui é uma verdade. Aí quando não se concretiza, não, a gente afasta e já vem outras hipóteses e outras coisas. Então, a ciência está sempre se modificando e a gente sempre reclama que a ciência tinha que se juntar à religião, e é verdade. Sim. Quando se juntar a ciência e a espiritualidade se unirem, aí sim, né, vamos deslanchar. Mas aí eu fiquei pensando, falei, pois é, nesse ponto, né, nós religiosos, né, deveríamos estar como a ciência, ou seja, sempre procurando descobrir algo diferente, algo novo. Porque buscando a verdade das coisas. Porque lá atrás, antes de Moisés, né, não existia o monoteísmo. Então, era um tipo de crença diferente, vários deuses e tal. Veio Moisés, trouxe o monoteísmo. Aí, o monoteísmo se espalhou. Então, quer dizer, vai parar por aí? Não, a gente vai sempre andando um pouquinho mais. Veio Buda, veio outro, veio Jesus e veio trazendo. Então, por que vai parar aí? Não pode parar aí, porque senão, né, fica tudo estagnado. E o progresso é constante. E uma coisa a evolução infinita. E uma coisa que o Adolfo diz, né, que nós precisamos trabalhar, é esse nosso pertencimento a toda essa unidade. Na verdade, você não é da Terra, você está na Terra, você está vivendo na Terra. Na verdade, é como alguém já disse, nós somos seres espirituais que fazemos uma experiência terrena no sentido do aprendizado, no sentido de nos desenvolver. Muitos aqui já devem ter vivido em outros planetas, Sim, né? com certeza. Até porque nós sabemos que é uma herança divina o nosso caminho rumo à angelitude. Mas esse caminho não é um caminho sem acidente, é um caminho constante de aprendizado. É um caminho constante de mudança da nossa relação com o mundo espiritual. E aí ontem a gente estava até conversando sobre esse livro novo do Adolfo, o Cristo, o Médium de Deus, um trechinho ali, que estava falando do Cristo interno, ou eu superior, chame como quiser, né? Tem várias nomenclaturas para isso. Então, essa força interior, força crística, o eu interno. Eu vejo como esse despertar desse Deus interior, desse Cristo interno, é justamente a nossa conscientização de que somos parte do todo, não é? Somos partes não apartadas. Então, nós somos parte desse todo. Só que a gente fala muito isso, mas eu acredito que não com tanta convicção, porque se já tivéssemos essa convicção, nós estaríamos já conectados diretamente assim com o Cristo, com essa espiritualidade superior. Então, eu fiquei pensando nisso e eu acredito que esse despertar do eu crístico é justamente quando nós tivermos plena consciência de que somos parte de toda essa criação. E aí, tudo em nós vai modificar, porque se fazemos parte da criação, a criação ela segue um rumo que nós ainda não conseguimos atingir. E aí eu acredito que seja a grande transformação, assim como todos esses seres evoluídos que já vieram, né? O próprio Jesus, né? Quando ele fez 30 anos, que foi batizado, né? Não disse que o Espírito Santo, né? A pomba veio aquele simbolismo que era do quê? Do Cristo. Então ali me parece ser o despertar desse eu crístico naquela, né, dentro daquele corpo físico. É como se fosse uma iniciação, né? Do próprio Jesus. Isso, e ali, né? No contato. Despertou do quê? Eu tenho uma missão na Terra. Então, desperta para a missão ou para a tarefa que nós temos. Nem todo mundo tem missão, às vezes a gente tem umas tarefas, né? Sim, tão grande assim, né? Mas não importa o que a gente veio fazer. Então, esse despertar é quando a gente realmente tiver essa noção, essa consciência do que eu estou fazendo aqui. Não é? Eu diria que todos nós, Rita, desempenhamos uma nota na sinfonia cósmica. Saber que nota você toca, qual é o seu papel, é extremamente importante, porque não adianta a gente estar aqui falando ou de religiosidade ou de espiritualidade se no nosso dia a dia nós não provamos com as nossas atitudes e com o nosso comportamento que de fato nós estamos nos transformando numa outra pessoa.
né? A forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com os fatos, né? Com as dificuldades, é que mostra o quanto nós efetivamente estamos aprendendo. Então, porque falar de religião, falar de Deus, isso não resolve. Todo mundo fala, todo mundo pode faar, né? Mas Sim. agora exemplificar não Sim. é para todo mundo, né? É uma pessoa que chega para você e precisa de uma ajuda e você, opa, vamos lá, vamos ajudar. Não é verdade? É você, sei lá, vendo que pode ajudar numa causa de alguma maneira, vamos nos colocar disponível. Eu acho que quando a gente descobrir isso, a gente não vai nem perceber. Porque vai ser tão natural que os outros vão perceber na gente, mas a gente mesmo não vai nem perceber que tem alguma coisa de diferente, não é? Porque, de novo, vai ser uma coisa natural. Toda essa nossa busca se resume no ensinamento de Jesus. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? Bem como ao próximo como a ti mesmo. Então, o próximo, que muitas vezes você vê como um inimigo, que você vê como uma pessoa com quem você não se relaciona bem, é um instrumento para que você se melhore. É um instrumento para ampliar a sua compreensão. É um instrumento para o exercício da sua fraternidade. Ele é o agente, né? O agente de Deus, né? Porque não adianta nós estarmos falando aqui em diferenciação entre Jesus, o Cristo, Deus, se aquilo que nos compete, que é buscarmos essa interação, e essa interação, vamos voltar de novo ao Adolfo, né? Deus falou aos homens através dos outros homens. Então é a forma como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes é que determina o quanto nós estamos nos aproximando de Deus, nos aproximando da espiritualidade, ou que estamos, né, de repente, ainda só teorizando, e aí não resolve. Bom, mas pelo menos a gente começa falando, né? Aí depois a gente se conscientiza. Eu acho que essa conscientização é importante. Então é isso aí, gente. Vamos despertar esse Cristo interno aí o mais rápido possível. Vamos descobrir o que a gente está fazendo aqui, o porquê e o que a gente precisa, né, fazer. Porque a ação é muito importante, não só a fala, mas é importante agir, né? E voltando de novo, até se permite para finalizar, né, a melhor forma de nós trabalharmos a nossa ligação com Jesus e com o Cristo é trabalharmos a nossa misericórdia do ver, ouvir e falar. Isso aí. Quando a gente Quanto conseguir mais isso tudo, equilibrado nós estivermos a gente nisso, estará desperto. Né? É isso. Tá certo? Então, gente, não esqueça de visitar o nosso canal. Deixa lá o seu like, bota lá no comentário o que você acha disso tudo aí. Jesus é o Cristo ou o Cristo é uma outra consciência diferente de Jesus? Bota lá o que você pensa, tá bom? Isso. Voto de muita saúde e muita paz para todos vocês. Valeu. Tchau, uma boa semana.